Pra mudar, só basta querer. Fácil falar, parece fácil falando, né? Mas, bom, eu quero mudança, então se eu quero mudança, eu vou fazer algo a respeito para que essa mudança aconteça. Porque já tem um tempo que eu tô com esse desconforto. Eu aprendi que o desconforto, ele na verdade é um convite para você observar a situação que precisa ser mudada. Então o desconforto, ele sempre tá querendo dizer alguma coisa. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Isso aqui não tá bom. Tem que mudar. Então acho que o desconforto é o nosso termômetro, nossa bússola, quando as coisas não vão bem. Então, eu quero mudar. 2026 é o ano de todo mundo, né? Pelo que a gente já viu. Todo ano a gente escuta isso. Mas eu decidi que sim, esse ano é meu ano e é um ano de mudanças. Eu vou mudar e eu vou agir para que essas mudanças aconteçam. Então, querer, eu acredito que querer implica também um movimento, uma ação. É aquela coisa de não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. A fé, ela precisa de ação. E eu acho que faz parte do processo de ter fé, de acreditar, de querer se movimentar. Porque você se movimenta, porque você acredita que aquele movimento, ele vai ter um fruto, ele vai gerar alguma coisa. E isso é acreditar de fato. Então, o primeiro passo para essa mudança é tirar algumas metas da cabeça, que nem sequer foram por papel. Então, faz tempo que eu quero algumas coisas, mas eu não tô agindo para que essas coisas aconteçam. E eu tenho consciência disso. E eu resolvi mudar. Resolvi que esse ano vai ser um ano de mudança e colheita de frutos. Vou colher frutos, bons frutos. Meu primeiro projeto, que eu ia sair do plano mental para o plano material, é criar um canal no YouTube. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Meu primeiro vídeo para o meu canal no YouTube, né? De início, o meu objetivo aqui é mais documentar o meu processo e fazer uma coisa acontecer, como, por exemplo, ter um canal. Se esse canal me gerar frutos, se eu puder monetizar, melhor ainda. Aqui um outro objetivo de documentar isso e de compartilhar aqui um pouco da minha vida, aí dos meus projetos e das minhas metas, é poder me conectar também com pessoas que estejam na mesma fase que eu tô vivendo, porque assim, tem uma particularidade comigo, que eu acredito que isso deve afligir outras mulheres também. Por exemplo, eu tenho 34 anos e eu não me sinto com 34 anos. E eu tenho a sensação de que eu deveria estar em outro lugar com essa idade, e não estou. Em outro lugar, em outro nível, em outra fase, em outro momento da vida, com algumas coisas já concretizadas que eu não tô. Por exemplo, eu não sou mãe, eu não tenho uma casa. Eu acabei de me casar agora, hoje, dia 20 de janeiro, faz um mês exatamente que eu me casei. Eu tenho umas cobranças e a princípio também eu quero falar sobre o que eu quero falar nesse canal, é justamente sobre recomeços e conflitos internos, porque eu tenho muita experiência com isso. Tenho muita vivência, eu venho de muitos recomeços, eu sou muito resiliente. E assim, quando eu falo de recomeços, eu falo de mudança de país, de profissão. Eu já mudei de profissão umas 4 vezes. E às vezes eu me sinto. Eu acho bacana isso de eu não tô feliz nessa profissão, não é isso que eu quero fazer, eu vou tentar outra coisa, sabe? E eu acho bacana isso, esse lado meu. Eu tenho orgulho disso, mas ao mesmo tempo eu fico me cobrando e me punindo mentalmente pelo fato de, será que se eu não tivesse continuado lá onde eu comecei, talvez hoje eu tinha adquirido mais coisas, consolidado, concretizado, né, e conquistado mais coisas no quesito material mesmo da coisa, ter uma casa, ter uma boa reserva financeira, coisas que eu me cobro muito em relação a isso. Tá frio pra cacete aqui. Enfim, então vamos por partes. Então, para esse ano de 2026, eu selecionei algumas coisas que eu acho que vai me fazer evoluir como pessoa. Eu vou compartilhar um pouco disso. Esse vídeo não tem um grande roteiro, mas eu anotei algumas coisinhas aqui pra me dar um norte e também pra me conectar, assim, com as pessoas que buscam a mesma coisa que eu. E quem sabe a gente pode trocar figurinha aqui, criar uma comunidade, sei lá. É tudo muito novo pra mim. Quero aprender a lidar com o novo. Eu vi esse ano que eu quero que o novo seja a minha nova zona de conforto. Quero crescer a minha zona de conforto, né? Expandir. Não tá bom, como eu falei. Tem um desconforto e esse desconforto ele tá me convidando
para uma mudança, então eu tô agindo. E o meu primeiro passo nessa ação é criar um canal no YouTube. E é por isso que eu estou aqui. E para agregar e acrescentar nessas novas mudanças da minha vida, nesse novo ano, eu também quero ler mais, porque eu não sou uma grande leitora, eu nem sou uma leitora. Acho que eu tenho 34 anos, e em 34 anos eu acho que eu não li 10 livros na vida. Então eu quero melhorar isso, porque eu acho que eu vou nutrir o meu lado intelectual, mental, porque a leitura ajuda. Eu acho que quando você lê, você aprende a ter mais discernimento, interpretar as coisas à sua maneira, né? Ter a sua visão das coisas. Eu acho que às vezes eu sou muito levada pela maneira do outro ver as coisas. E eu não quero mais. Eu quero ter total controle sobre a minha vida. Quero pegar as rédeas mesmo, tá? Então, para isso, esse ano eu comprei 2 livros virtuais, então eu não tenho físico aqui para mostrar para vocês. Eu comprei 2 para já. Eu li no finalzinho do ano passado, eu li esse aqui, Roube como um Artista. Ele é bem pequeno, uma leiturinha bem prática, mas eu tenho que ler de novo. Porque eu sinto que esse é um livro que ele tem aqui, fala 10 dicas sobre criatividade. E é um livro que você tem que ficar se lembrando, sabe? Você tem que ler várias vezes, porque são dicas práticas pra você fazer e às vezes tem coisas ali que passa, assim. Então, se você ler de novo, você alimenta. O outro é O Ato Criativo. Então, como vocês podem ver, são livros sobre criatividade, porque na minha profissão é o que me agrega, então eu vou começar, não vou só ler livros aleatórios, né? Para já eu quero desenvolver o hábito da leitura, então eu comecei escolhendo livros que me agregam e leituras que são interessantes para mim. Então o segundo é o primeiro que eu comprei virtual, é o Ato Criativo, vou ler de novo Roube como Artista, e o terceiro, né, terceiro, é um livro de uma moça, uma blogueira, que fala de relacionamento, e ele chama O Manual dos Primeiros Socorros para a Mulher Moderna. Então, eu acabei de me casar e eu achei interessante ali o que ela falava sobre, né? Depois eu posso contar a minha experiência aqui sobre o livro, a minha visão das coisas. Mas o maior motivo de eu ter comprado foi porque o perfil dela caiu de paraquedas para mim. E eu vi que ela vendia um livro que todas as leitoras, seguidoras dela que liam o livro, falaram que o livro prendia muito. Então, eu tenho dificuldade de me manter concentrada durante a leitura. Então, eu vi muita gente falando, eu não gosto de ler, mas eu li seu livro em um dia. Então, eu pensei, foi um dos motivos de eu ter comprado esse também. E esse livro dela, O Manual dos Primeiros Socorros para a Mulher Moderna, ele ainda é melhor do que esse aqui, no quesito prender sua atenção. Porque é uma leitura fluida, são coisas que, tipo, é muito real. Eu me identifiquei com as coisas, sabe? E são experiências que eu acho que a maioria das mulheres passam e sentem. Então, eu acho que isso conecta mais, e também a linguagem é bem simples, e eu acho que surpreende. As páginas não são tão intensas, né? As linhas são bem afastadas, assim, as letras. Então, as páginas não são densas, não é uma leitura densa, então eu acho que para desenvolver o hábito da leitura, começar com livros assim é bem legal. E também uma meta que eu quero para 2026 é melhorar como pessoa, melhorar como ser humano. Então, eu acho que ler vai me fazer ter essa melhora. E primeiro, para melhorar como ser humano externamente, eu quero melhorar comigo mesma. Por exemplo, eu quero ser mais doce comigo mesma. Eu quero ser uma pessoa que não me maltrata tanto, porque eu sinto que eu faço isso comigo mesma. Às vezes eu tenho muitas críticas. Eu procrastino, eu sou preguiçosa, não sei o quê. Mas eu me trato com uma certa crueldade, assim, sabe? E eu não quero mais fazer isso, porque eu acho que sendo uma pessoa mais acolhedora comigo, consequentemente isso vai refletir no meu externo. E que às vezes eu me pego, por exemplo, ouvindo as dores de alguém, daí eu vou e falo pra pessoa, por que você não faz uma atividade? Por que você não faz uma caminhada? Por que você não faz uma academia? Por que você não procura um hobby pra você? Mas eu não me trato assim, sabe? Eu
não tem essa doçura pra dizer pra mim: "Ah, Lorena", sabe, você conversa com você mesma: "Lorena, por que você tá se sentindo assim? Será que se você fizer isso", não, eu só fico cobrando, cobrando, cobrando de mim mesma. Então, eu quero parar de me cobrar tanto, claro, ter consciência do que eu preciso fazer pra melhorar, mas ser um pouco menos cruel comigo mesma, sabe. Eu acho que isso vem dos nossos relacionamentos com os nossos pais, acho que isso tem a ver, né. E, assim, eu tive uma base familiar muito boa, mas eu não tinha carinho, não tinha esse tratamento com afeto. Eu me sentia segura, muito, sempre me senti muito segura e muito cuidada, muito protegida, mas eu não tinha a o amor falado, sabe. Eu não era amada em voz alta, como as pessoas dizem hoje em dia, e eu acho que isso refletiu no meu tratamento comigo mesma, na minha maneira de ser. E outra coisa que eu quero melhorar também nesse ano de 26, porque eu acabei de me casar, tem um mês, né, eu falei que eu me casei, e eu quero melhorar o meu relacionamento dia após dia. Eu quero que a melhora no meu relacionamento seja uma busca constante. E, mais uma vez, se eu melhoro comigo mesma, eu vou refletir isso no meu relacionamento. Eu vou ser mais acolhedora com o outro, mas também vou me acolher e eu também vou me priorizar quando eu precisar levantar as minhas questões, as minhas bandeiras e defender o meu lado, sem que isso pareça uma guerra, né? Para que a gente possa crescer como casal, evoluir, né? E firmar nosso casamento de uma forma que isso seja traga mais prosperidade e plenitude para nossa vida a dois. E nosso lar, nossa família e tudo que a gente quer construir junto. Também quero melhorar a minha saúde e a minha aparência, né? Primeiro quero melhorar a minha saúde porque eu moro na França há 4 anos e aqui o acesso à saúde não é muito como no Brasil, como eu estava acostumada, então eu meio que desleixei para essas coisas. E aqui eu acho que falta muita coisa pra gente ter uma boa saúde. A gente que vem de países quentes, calorosos, aqui é um país muito frio, muito melancólico, então isso mexe com o nosso emocional. E antes eu achava que isso era besteira, ai, é lindo, porque aqui parece um cenário de filme mórbido mesmo, a maior parte do ano. Porque é frio, é cinzento, não tem luz, não tem aquela vida que a gente é acostumado no Brasil. E a gente acha que, talvez por aquele sonho do país alheio, né, de morar no outro país e tudo, no começo a gente romantiza, mas à medida que a gente vai vivendo, e se você for uma pessoa consciente, que você tem consciência das mudanças no seu corpo, na sua mente, você percebe sim que você começa a entender por que que as pessoas valorizam tanto o verão, porque sol é vida e sol é vitamina. E, assim, tem algumas pessoas que são mais fechadas para isso e falam: "Ah, isso é bobagem, isso é se você acreditar". Mas não, gente, realmente conta. Porque até o bebê, quando nasce, ele tem que pegar sol, tem que ter as horas de sol, né. Se não fosse importante, não tinha que levar o bebê para pegar sol. Então eu quero melhorar minha saúde nesse quesito, né, vitaminas, alimentação. Quero ter uma alimentação limpa e consciente, parar de comer açúcar. Hoje em dia, eu não como açúcar, assim, no meu cotidiano. Por exemplo, não tomo café com açúcar, não como sobremesa todo dia. Se como sobremesa, é fruta ou é um iogurte natural com uma fruta. Então, nesse ponto, ok, já tá ok. Já é um hábito permanente na minha vida. Mas eu tenho os surtos. E aí, quando o surto vem, eu como um monte de coisa de uma vez. E aí eu sinto, pra você ter ideia, tipo, que eu já limpei meu organismo de tal forma que, por exemplo, tem algumas coisas que a gente faz quando come açúcar que a gente sente, né? Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas candidíase e essas coisas assim, quando você tem, que você come doce, ela piora, né? Então, eu não tenho mais isso, eu já tive por muito tempo, mas eu não tenho mais isso. Mas quando eu como um doce, assim, tipo bolacha recheada, chocolate, um monte de besteira, assim, de uma vez num surto, no outro dia eu tenho sintomas que começa a querer dar alguma coisa. Mas aí eu bebo muita água, eu tenho e aí não vai pra frente. Mas realmente é real.
Também quero melhorar minha aparência física, né? Sendo mais frequente fazendo atividade física. Eu tenho uma bicicleta, eu não pedalo porque tá frio. Mas eu quero muito fazer da atividade física um hábito que seja como escovar o dente. Independente de estar frio ou não, eu quero necessitar daquilo, eu quero fazer daquilo uma coisa que, tipo, porque eu já fui essa pessoa viciada em esporte, viciada em atividade física, que parece assim que quando eu não fazia, era tão necessário quanto o ar para eu respirar, sabe? Se eu não fazia uma atividade física, por mais simples que seja, eu não me sentia bem. Em algum momento da minha vida eu me perdi e eu não sou mais essa pessoa. Já tem muito tempo que eu tô sedentária. Lá tem um tempinho, assim, vamos dizer assim, uns 2 meses que eu tô assídua na academia, mas assídua da seguinte maneira: pelo menos uma vez na semana eu vou pra academia. Mas por quê? Eu não moro perto da academia, então eu tenho que esperar ou que alguém vá pra eu ir junto, aqui no lugar que eu moro, ou que alguém me dê uma carona, me leve. Eu tenho vergonha de pedir, eu não tenho carro ainda. Então eu acabo não indo sempre. Mas nos últimos meses, no último mês, eu tenho conseguido ir pelo menos 3 vezes na semana. Isso é muito bom. Mas eu quero realmente fazer com que isso se torne uma coisa cotidiana. Porque assim, você pode dizer assim, ah, não precisa fazer exercício todo dia. Ainda que no fim de semana eu não vou fazer 1 hora de musculação, mas eu faço ali um pedal durante 30 minutos, ou vou na padaria comprar um pão para tomar café. Antes de ir na padaria, eu dou uma pedalada de 30 minutos, passo na padaria e volto, sabe? Alguma coisa assim. Ou tá chovendo, não pode sair, não pode fazer nada. Mas faz ali uma meditação, um alongamento, mas sempre tendo consciência de que eu preciso manter meu corpo em movimento. Então eu quero melhorar isso daí. Outra coisa que eu quero melhorar também nesse ano de 2026 é a minha mentalidade. Ser uma pessoa mais positiva, uma pessoa menos reclamona. Porque eu já tive fases da minha vida onde eu assumo que eu tava reclamando demais. E que parece assim, a vida não tava boa e eu tava gostando de estar reclamando. Não tava fazendo nada pra mudar. E parece assim que eu queria gritar pros 4 cantos do mundo. E toda pessoa que eu encontrava, eu só queria reclamar da vida. Mesmo as pessoas que eu tinha acabado de conhecer, mesmo pessoas que eu não tinha elo nenhum, eu só queria falar de como a minha vida tava difícil, de como eu tava cansada, de como eu não aguentava mais estar aqui, de como eu me sentia só, de como eu me sentia frustrada por trabalhar e só sobreviver, não ter nada, não conquistar nada, não ter dinheiro guardado. Enfim, eu só queria reclamar, sabe? Como se alguém fosse resolver aquilo ali pra mim, mas eu ficava naquele loop, assim. E aí, se alguém, tipo assim, se mostrava que tava, ai, eu tô cheio disso aqui, vambora. Eu ia, mas eu ia pensando, ai, vou mandar uma mensagem pra fulana aqui. E começava a reclamar da vida pra fulana. Essa pessoa tava tão ensegueirada naquilo ali. E eu acredito que isso não gera avanço. Não faz a gente melhorar. Eu tenho consciência disso. Tenho percebido. Mas tem um lado meu, inconsciente, que fica ali, quer ficar agarrado naquilo, sabe? Como se eu quisesse que alguém resolvesse as coisas pra mim, sabe? Bem, me dá a solução. Ainda que não resolva, mas me dê o passo a passo. É essa sensação que eu tenho hoje, me olhando pra um tempo atrás, sabe? E eu acho que ninguém vai resolver, ninguém vai me dar o passo a passo. Então eu tenho que melhorar a minha mentalidade, ser uma pessoa mais positiva, ficar mais um pouco no presente, né? Viver, assim, agradecer pelo que eu tenho agora, pelo que eu tô vivendo, se eu sou saudável. Nunca passei necessidade, então, por mais difícil que seja, às vezes olhar que tem pessoas em situações piores e que não tô olhando para as vantagens que eu tenho, só para as desvantagens. Também, por último, não última, mas no final, mas não menos importante, melhorar profissionalmente, né? Melhorar enquanto profissional. Hoje eu sou tatuadora aqui na França. Eu comecei a tatuar em 2024. Eu acho que em setembro de 2024 eu comecei a tatuar profissionalmente, de fato, né? Fazer disso uma profissão.
Então tem 1 ano e pouco que eu sou tatuadora. Eu me considero iniciante, mas eu já venci barreiras, que, por exemplo, tem pessoas que... Eu tenho colegas que tatuam 10 anos e falam que o meu começo tá muito bom, né? Que é um bom começo. Eu já comecei trabalhando em convenções de tatuagem, tem gente que não tem acesso a isso, mas eu acho que é mais, não desmerecendo o meu caminho, mas eu acho que é mais por uma questão de ignorância mesmo. Ignorância no fato de ignorar certa situação. Então, eu ignoro isso. Eu não tenho conhecimento nenhum a respeito. E nunca tive curiosidade de buscar. Então, acho que é por isso que essas pessoas não estão. Porque foi uma oportunidade que aconteceu por acaso pra mim, mas eu vejo que não é impossível caso alguém decida tentar. Porque eu pensava que trabalhar em uma convenção de tatuagem era um negócio assim super restrito, você tem que ter conhecidos no meio. Claro que isso ajuda. Mas, por exemplo, se você pagar um instante, você se inscreve, você paga um instante, você vai tatuar. Então, qualquer um pode, né? Desde que você tenha o dinheiro e os documentos necessários pra estar ali inscrito, você pode. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Uma pessoa me convidou pra ir, disse: eu te pago uma porcentagem, você vem comigo, eu te inscrevo, faço tudo. Eu aceitei e fui, mas depois que eu tava dentro, eu observei que não é tão difícil assim de fazer parte, né? Então, eu quero melhorar o meu lado profissional como tatuadora, voltando aqui ao foco das metas de mudança para 2026. E o principal é que eu quero, assim, esse é o meu trabalho, eu preciso validar isso, eu preciso mostrar que eu sou capaz de viver disso, porque assim, eu não quero mais ir para subemprego. Eu não quero trabalhar de faxineira. Não tem nada contra, já trabalhei de faxineira, já trabalhei de garçonete em bar, já trabalhei em restaurante, hotel. Não tem vergonha, se precisar trabalho, mas eu não quero mais. E se eu posso escolher, eu quero trabalhar com tatuagem. Eu já passei por várias profissões, eu já tive vários recomeços. E hoje, acredito que eu encontrei a profissão que eu quero fazer até o fim dos meus dias. Eu sou feliz trabalhando, então eu acho que esse passo de encontrar uma profissão que você seja realizado, eu já dei. Então o que eu tenho que fazer agora é o meu negócio prosperar, ganhar dinheiro com isso. Eu pretendo ganhar esse ano pelo menos 5.000 euros limpos com tatuagem. Quero encontrar maneiras de melhorar o meu lado profissional, seja praticando, evoluindo no estilo, né? Eu tenho um estilo que eu quero desenvolver que é glitter. Quero me especializar nesse estilo. Eu já domino o fine line. No começo eu só queria fazer fine line, porque assim eu sei. Não deu trabalho para aprender a fazer fine line, é uma coisa que eu domino. Então, eu acho que eu queria ficar ali na minha zona de conforto. Então, eu quero melhorar meu profissional, provar para mim mesmo que eu tô certa. Que o meu trabalho gera frutos, que eu posso viver com o meu trabalho, eu posso ganhar bem e muito bem. E 5.000 euros livre, limpo, é o que eu quero de meta para esse ano. Mas depois eu quero aumentar, triplicar essa meta. Só como diria Dilma Rousseff, não vamos botar uma meta. Vamos atingir a meta, quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Mas eu tô botando uma meta, então esse ano eu quero ganhar esse valor. E também praticar o que eu falo. Praticar o que fala é uma coisa muito importante, porque eu tô aqui falando muito bonito, né? Parece assim, nossa, o que ela quer melhorar? Não tô brincando. Mas eu tenho muitas coisas que, tipo assim, você vem com problema, eu te dou a solução rapidinho. Mas na prática, na minha vida, não é o que eu tô fazendo, sabe? Sou capaz de falar pra mim assim, vai ler um livro. Para de ficar endoidando aí no seu tempo livre. E eu tô endoidando aqui no meu tempo livre. Esses dias eu falei pra minha mãe tava com problema de saúde. E aí ela mora no interior. Daí pra se pesar, ela tem que ir no mercadinho. Sabe aquelas balanças grandes de pesar saco de arroz, não sei o quê? E que é do tempo que tinha aquela bola assim que levava e ficava regulando. E ela não sabe mexer. Daí, pra se pesar, ela vai lá no mercadinho e ela pede pro funcionário do mercadinho arrumar a balança pra ela pesar. Eu falei, mãe, comprou uma balança. Comprou uma balancinha pequena, daquelas quadradinhas pequenininha, a pilha. Se a senhora quiser, eu lhe mando o dinheiro, né, pra senhora comprar a balança. E eu disse, a senhora se pesa uma vez por semana. Que não é bom se pesar todo dia também, a gente fica neurótica. Eu me peso todo dia. Então, tipo,
pratica o que fala, né? Porque eu tô falando que não é bom, mas não é o que eu tô fazendo. Então, ó, lá volta lá pro começo. Se tratando mal, né? Não é assim. Então, vamos melhorar a Lorena como pessoa. E aí, é isso, gente. Aqui, os conflitos, aqui, ó. A prova vendo pra vocês. Eu comecei falando que ia me tratar melhor. Tô aqui porque eu tô errando nisso. Mas tudo isso vai ser trabalhado. Porque a consciência, vocês estão vendo que eu tô sendo consciente, né? Eu tenho consciência. E outra coisa aqui que eu anotei no meu papelzinho. Deixar o outro pra lá. Deixar o outro pra lá. Por que deixar o outro pra lá? Porque às vezes o outro, ele vem, traz o probleminha dele, e aí você pega o problema dele pra você. Eu pego o problema dele pra mim, eu fico pensando, ai, coitada, fulano, isso. Eu não posso ficar preocupada com o problema da pessoa. Não tô dizendo que eu nunca mais vou escutar um problema de ninguém, fazer nada, não quero, nem vem. Mas às vezes você escuta, só que você não absorve. Você não tenta resolver. Você responde o bom e velho. É complicado. Se você tem uma ideia ali, uma resposta ali, você fala. Mas não leva, né? Porque eu tenho essa tendência a me importar ali com os outros, com o problema do outro. E aí eu esqueço eu. Parar de me afetar com o que os outros falam, pensam, ou nem pensam, mas eu penso que eles pensam. Entendeu? Porque eu fico ali, ai, vou fazer isso porque o fulano vai falar, não sei quem vai falar. Se falar, se não falar, o que muda? Quem que tá matando seus leões? Quem que tá enfrentando seus leões? Quem que tá pagando suas contas? Quem sabe das suas dores, quem sabe das minhas dores sou eu. Então, eu tenho que parar de me afetar com isso. Porque eu sou uma pessoa que eu sempre fui influenciada pelo externo. Então, eu tenho que parar. Eu tenho que me blindar, eu tenho que criar uma bolha e me proteger. Me tratar bem, me cuidar. Porque isso vai refletir. Tem coisas que a gente tem que fechar os ouvidos. Fechar mesmo ali, pra se blindar. E é isso que eu quero fazer esse ano. Mas é isso, eu acho que essas são as primeiras coisas básicas pra eu melhorar em 2026. Acho que pra começar, era o que eu podia fazer pra desbloquear esse primeiro vídeo também, que eu queria criar um canal no YouTube. Já faz muito tempo que eu tenho vontade de fazer isso, nunca faço. Se alguém assistir, eu vou ficar muito feliz. E até o próximo vídeo, onde eu posso falar um pouco mais, né, sobre a minha experiência aqui na França também, que tem muito pano pra manga, tem assunto pra dedéu, mas de início é mais uma coisa sobre metas pessoais pra melhorar em 2026 e espero que sirva de inspiração pra vocês. Não são metas assim, enormes, né, mas pra mim já será um grande avanço nessa nova Lorena aí que tá surgindo. Mas enfim, é isso, gente. Até o próximo vídeo.